Muita gente me pergunta, Filipão, quanto que eu preciso ter para buscar R$ 2.000 em opções? E a verdade é que o valor desse capital é só uma das variáveis dessa equação. Você pode ter 20 mil, 50 mil, 100 mil, sem o plano certo, você pode não chegar lá. Por isso, nesse vídeo, vou abrir a conta completa. Vamos falar sobre cenário, vamos falar sobre essa meta mensal de R$ 2.000, as principais ciladas e erros que os iniciantes cometem e, claro, as melhores estratégias para fazer isso aí acontecer. Segue até o final desse vídeo, vamos embora. Todo investidor entra na bolsa para ter retorno, não é verdade? Logo, viver da bolsa é o sonho de muita gente. Só que existe uma diferença brutal entre sonho e planejamento. Quando você está se planejando ali na sua vida para comprar uma casa ali, por exemplo, né? Você, pô, antes de tomar essa decisão, você vai conversar com a patroa, você vai ver ali as propostas, então você cria um planejamento, né? Então por que que na bolsa, quando o cara começa a investir, seja em ações, seja em opções, por que que entra sem um plano? Olha, meu amigo, nós precisamos ser razoáveis, né? Nós somos investidores. Ou pelo menos você está começando agora a investir e você quer se tornar investidor. Investir é plantar. Não adianta você querer colher os frutos antes de plantar a sua árvore. Isso aí com certeza vem desde os tempos bíblicos. Então não adianta. A gente tem que estar focando primeiro em encontrar o terreno, plantar a nossa árvore. E aí a gente pode pensar em viver dos frutos dessa árvore. Então, antes de ter renda, é importante pensar no patrimônio. Então, se você está nessa etapa ainda de começar a construir o seu patrimônio, comece a levar esse plano a sério. Ah, mas eu tenho R$ 500 investido, eu tenho R$ 1.000 investido. O importante é você seguir o caminho certo. E o caminho certo é você parar de gastar dinheiro com certas besteiras, se endividar à toa, poupar parte desse recurso e investir em bons ativos. Então, a construção patrimonial, ela precede tudo. Especialmente quando a gente fala de opções, porque para operar opções, você não precisa ter o capital ali solto. Você consegue, através da sua margem de garantia, através dos investimentos que você já tem, as ações que você já tem, você consegue gerar esse fluxo de caixa, você está entendendo? Um outro alinhamento importante é o cara ter ali seus R$ 10.000 ali investidos, e eu falo isso porque eu vejo muita gente entrando em contato diariamente comigo e ele quer tirar R$ 2.000 ali limpo por mês, sabe? Ele quer tirar 20% ao mês, porque fulaninho falou, alguém disse que dava, aquela estratégia mirabolante, aquele sinal incrível, alguém implantou essa ideia na cabeça dessa pessoa. Porque o problema não é você conseguir uma vez, é claro que é possível, né? Vamos para esse caso aqui, você vai ali, compra uma call com todo o seu capital, e aí você vê a call sobe 20, 30%, beleza, 20, 30% de valorização, maravilhoso. Agora, olha o nível de risco que o camarada se coloca para conseguir multiplicar ali o capital dele. Então, isso tem que ser repetível. Por isso que eu falo, meta e consistência tem que trabalhar lado a lado. E por falar em meta, qual é a meta realista para um capital de investimento falando de bolsa de valores? Tudo gira em torno da taxa livre de risco. O que é a taxa livre de risco? É o CDI. É o quanto que os investimentos mais tranquilos da Bolsa Brasileira vão estar pagando o investidor. E se você não sabe, as calls, né, as opções de compra, elas têm embutido nelas esse fator. Então, quando você vê uma call, a call ela tem um CDI, né, um componente do CDI, e mais um pouco. É justamente o RO, que é essa grega que está relacionada à taxa de juros e à variação de quanto que está o preço da opção. Em poucas palavras, a opção ela custa o CDI e mais um pouco. Senão não compensa você fazer uma operação de renda variável que tem risco. Então, se eu estivesse começando hoje do zero, eu criaria uma meta bem realista. Não uma expectativa ou um sonho muito distante. Não, nada disso. Ah, eu tenho um salário ali, eu ganho R$ 4.000 por mês e queria complementar que fosse R$ 1.000 por mês com opções. Esse é um exemplo de objetivo bem razoável. Ou não, eu ganho 8, quero começar a extrair pelo menos uns 2.000, eu tenho um dinheirinho investido, entendeu? A coisa tem que fazer sentido. Você tem que olhar para o seu patrimônio, para o seu capital e falar, pô, com isso daqui, na taxa livre de risco, no CDI eu conseguiria extrair isso. Logo, qualquer outro investimento que tenha um pouco mais de risco, eu vou querer extrair CDI e mais um pouco. Esse é o raciocínio certo. Isso nos leva a outro ponto, né? Você tem tempo para acompanhar o mercado ou não tem? Isso é fundamental. Porque se você não tem tempo nenhum para nada, nem para você clicar um botão ali, 5 minutinhos ali no home broker, né, uma vez por semana, que seria o caso das opções mensais, mas se você não tem tempo nenhum, talvez seja melhor você deixar o seu dinheiro investido em ações de dividendo, que aí você vai estar extraindo aquela renda de acordo com o que a ação consegue te pagar. As elétricas, os bancos, se você não tem tempo absolutamente nenhum, honestamente esse caminho parece ser um caminho mais tranquilo. Agora, se você tem algum tempo, sei lá, 1 hora por semana,
semana para você acompanhar suas posições e fazer algumas operações e opções, aí opções faz sentido de fato, né? Os contratos mensais, quando você faz venda de contratos mensais, cara, isso exige pouquíssimo tempo, né? E para quem tem capital, às vezes está sentado em cima de uma máquina de gerar fluxo de caixa que você nem sabe, né? Às vezes é um ativo oculto que você nem se ligou. Agora, se você tem tempo sobrando para se dedicar, talvez seja legal olhar para as opções semanais. As opções semanais, elas têm uma rentabilidade maior na passagem do tempo, né? Então essa é a escala para você receber renda dos seus investimentos. A primeira é dividendo, né, que não exige tempo nenhum, basicamente você investir na ação. Ela tem os contratos mensais e opções e os contratos semanais. Esses daí que a gente vai estar falando a partir de agora, né? Por exemplo, quando eu vou fazer um planejamento de venda de opções, eu uso na nossa plataforma o nosso planejador de venda de opções, né? Então isso é importantíssimo, é muito congruente com o que a gente está falando aqui nesse vídeo, né? Porque você tem que buscar estar definindo uma meta para explorar diferentes cenários, vendendo opções de ações. Então, é importante você entender que as opções estão relacionadas com as ações e que elas são um instrumento para você estar extraindo o fluxo de caixa com o investimento que você já tem. Você não consegue vender opções sem ter nada, entendeu? Comprar opções você até consegue com pouquíssimo capital, né? Mas venda de opções está muito relacionado à consistência, está muito relacionado à probabilidade, né? Então, olha só, definir nossa meta, esse é o primeiro passo, esse que eu vou trazer vocês aqui, né? Então, por exemplo, o que a gente colocou aqui como meta nesse vídeo, R$ 2.000 no horizonte de um mês. Como atingir isso, né? E daqui para frente a gente vai selecionar os ativos, mas o importante para você agora é você definir essa meta. Porque a meta que eu estou falando aqui pode ser que não seja a sua meta. Então é importante fazer esse cálculo, né? Para você buscar atingir ela com o mercado de opções. As opções semanais, por exemplo, você consegue até reduzir a sua meta, né? Temos 4 semanas por mês. Então, 500 por semana, por exemplo, seria uma outra frequência, né? Por isso que eu falei, você tem tempo para se dedicar ou não tem? Entendeu? Porque aí, nesse sentido, você consegue direcionar seus esforços de forma muito mais inteligente, de forma muito mais planejada, cara. E daqui a pouquinho eu vou falar das estratégias possíveis para fazer. Vamos, segue me acompanhando aqui. Então, antes de falar de estratégia, é importante você pensar quanto eu busco por mês. Qual é a minha meta? Ah, minha meta é semanal. Quantas operações isso aí representa? Vamos estar falando sobre isso daí daqui a pouquinho, né? Quanto do meu capital vai estar comprometido aqui nessas operações? É todo o meu capital, que eu vou fazer uma venda de put com todo o meu capital? Ou vou separar em 4 operações diferentes? Mas será que é preciso operar toda semana, todo mês, sempre tem que estar fazendo alguma coisa? Não, não sempre. Esse é um erro também do pessoal que opera opções ou já está há um tempo no mercado, achar que tem obrigação de ter que estar operando ali todo mês em qualquer cenário. Não, não é assim que funciona. Tem semanas em que o mercado dá várias possibilidades de entrada, mas tem outras semanas que a coisa fica parecendo um náufrago, né? Você fica lá em alto mar esperando. Agora você tem que saber distinguir. É momento de estar fazendo as vendas, de opções ou não. Por exemplo, nessa semana em que eu estou gravando esse vídeo, como um exemplo, né? É uma semana em que Itaú está subindo, é uma semana em que Semig está subindo, VEG está subindo, muitas ações estão subindo. Você fala, caraca, perdi o bonde, não vai ter possibilidade de entrar. Então, às vezes o cara ele se deixa levar assim pela sensação de que tem que operar, de que tem que entrar a todo momento. Não é essa obrigação. Minha dica para você é a seguinte: busque os ativos que ainda não andaram, que ainda não mexeram e opere as opções deles. Essa dica é fundamental porque alinha a expectativa de que você não precisa operar a todo momento e você também não precisa sentir aquela sensação ruim de caraca, tô perdendo a oportunidade. Vai com calma. Por exemplo, no contexto atual, né? Lembrando que esse vídeo fica gravado, aqui é minha opinião somente, não é recomendação de compra e de venda, mas um ativo ficou para trás aqui é B3. Aí eu olho para B3, caramba, B3 será que não ficou para trás de Itaú, de Semig, de Engie? Muitas ações foram e algumas ficaram para trás. Então, a gente tem que estar sempre de olho quem ficou para trás. Aí no caso, eu iniciei hoje uma operação de venda de opções aqui na B3. Então você não precisa operar a todo momento, operar sempre. Você tem que buscar operar melhor. É aí que muita gente sobe de nível, sai da poltrona do apostador e entra na poltrona do investidor. O investidor ele busca adquirir ativos a baixo preço, descontados, e em cima desses ativos utilizar as opções como ferramenta de extrair renda. Mas antes de entrar em qualquer operação, é importante se planejar, né? Antes de colocar a estratégia na prática, né? Mas falando em estratégia, se o seu objetivo é ter consistência, eu não sairia montando qualquer operação, sabe? Eu focaria inicialmente nas vendas cobertas de opções, venda de call e venda de put. E caso você já tenha passado por essa experiência, que muita gente fala, Felipão, já estou fazendo isso e isso. Então
junta. Strangle vendido, por exemplo, exige que você entenda um pouquinho de manejo, porque uma das pontas vai estar descoberta, mas você entendendo isso, você consegue até potencializar o que você já gera de prêmio. Eu priorizaria ativos de qualidade, as ações por trás das opções de qualidade, com liquidez. Parecido com o critério do pessoal que escolhe ações para dividendos. São ações perenes, ações sólidas, muito negociadas, blue chips. E não concentrar tudo numa operação só. Isso aí é fundamental, cara. Se você pega todo o seu capital e tudo seu é Petrobras e você vende call de Petrobras, entenda que a sua carteira virou uma grande de uma venda coberta. Se por acaso o ativo sobe, então você limita a alta. Então, assim, você tem que estar buscando fazer estratégias diferentes em ativos diferentes. Aí que você vai provar a sua qualidade como trader, como investidor. Tem que pensar mais como seguradora e menos como apostadora. A seguradora não está preocupada ali se o carro de todo mundo vai bater hoje, vai bater amanhã. Ela não fica no home broker dela vendo se alguém está batendo o carro ou não, né? Ela sabe que, em média, o prêmio que ela coleta vai compensar um prejuízo, algum carro que a pessoa bata. Dito isso, vou voltar àquele plano que a gente estava montando dos R$ 500 por semana, a sua meta possível de buscar em opções, né? Semanais, selecionei aqui semanais, venda de put, e aí o ativo, né? Por exemplo, que a gente vai estudar aqui, B3SA3, a B3, né? As ações da B3, não que seja todas da bolsa, mas a B3, a própria bolsa tem ações na bolsa. Então, um exemplo aqui de operação, né? Essa put aqui, por exemplo, vendida, podendo aí em 5 dias úteis, né, trazer um retorno significativo, né? Lembrando que opções não são renda fixa, tá? Tem riscos, você tem que entender o funcionamento das vendas de opções, mas elas agregam justamente o proporcional ao que elas têm, né? Então, nesse caso de venda de put aqui em B3, com o capital possível, esse é o notional, tá? Você precisa até de menos do que isso na garantia, mas esse é o notional. É o quanto que realmente você precisa ter para ter segurança na operação, né? Com esse capital, fazendo 1.500 vendas daquela put, você consegue esse prêmio estimado. Então, no nosso planejador de venda de opções, ele mostra o vencimento possível, o contrato, e você pode selecionar a opção que você achar mais conveniente. Ah, eu achei que essa opção, ela tá muito na linha do dinheiro, eu quero fazer uma coisa um pouco mais segura. Você bota, por exemplo, 14,71 de strike, ali da B3. Você precisa de mais capital, o prêmio, a meta é a mesma, né? E você vai ter que vender mais contratos, certo? O capital é maior, é claro, a meta é a mesma, já que a gente está falando de R$ 500 por semana, né? E o ROI dá uma diminuída, né? 0,5% no horizonte aí de uma semana, né? Se você multiplicar por 4, isso daí, 4 semanas, vai dar em torno de 2%. Lembrando que você, por exemplo, vendendo todas essas puts nesse strike, você recebe esse valor de prêmio. Já no dia seguinte está na sua conta. Essa é a liquidação no mercado de opções, né? Assim que funciona. Se a B3 fechar acima desse valor, você fica com tudo. O risco começa abaixo dos 14,63. Então é importante você não fechar o olho para o risco, mas entender que você é adiantado esse recurso para você. Assim como uma seguradora adianta o prêmio do segurado, né? Você paga pelo seguro do seu carro para a seguradora adianta esse capital e fica como obrigação. Muito parecido aqui à venda de put. Só que o maior inimigo da venda de opções é a ansiedade. Ansiedade. Querer fazer o mercado pagar a sua meta. Ah, tô precisando pagar o aluguel. Você vai lá e arrocha ali na venda de put para conseguir complementar. Eu tô falando isso porque eu já fiz isso, tá? Isso é um erro, tá bom? A gente tem que utilizar o mercado de opções como uma forma de adiantar esse capital, mas não de você se colocar em riscos desnecessários. O mercado não tá nem aí para sua meta. Essa que é a verdade. A gente tem que fazer isso com consistência para não ser levado por uma maré ruim. E qual é a prioridade agora para quem está começando e quer transformar essa meta em realidade? Como, Felipe, eu buscaria então esses R$ 2.000 por mês nas opções? E eu começaria pelo conhecimento, adquirindo conteúdo sobre opções, sobre ações. Seleção de ações é importante. Você selecionar uma ação que seja lucrativa, estável, de crescimento, que você aceita manter e em cima delas extrair opções. Aqui no meu canal eu falo bastante sobre essa casada, né, dessas possibilidades de você se manter como investidor e conseguir potencializar a sua geração de fluxo de caixa. Não adianta querer pular etapas, o processo é esse. Não é muito difícil, já te adianto, né? Se você tiver o mínimo de conhecimento, você já consegue colocar em prática essas estratégias, mas o ideal é você adquirir cada vez mais conhecimento. Aqui no meu canal
canal, igual eu te falei, tem bastante conteúdo sobre isso. Clica já o seu dedo no botão de inscrever se você quer aprender mais sobre o mercado de opções e quer colocar isso aí em prática. Então, ter o capital importa muito, porque aí você alinha suas expectativas com a meta possível, né? Igual a gente falou ao longo desse vídeo. Mas é mais importante você ter o conhecimento certo, porque se você tem o conhecimento certo, você encontra quem tem o capital, um familiar, claro, você tem que estar buscando isso fazer da forma mais legal e mais segura possível. Mas, pô, você encontra quem tem recurso e você consegue auxiliar essa pessoa em potencializar a sua geração de caixa, então, pô, então você tem um conhecimento que tem valor e que pode ajudar quem está com dinheiro parado numa poupança, numa terra ali parada. Então, capital e conhecimento tem que estar lado a lado para essa meta acontecer. Nunca pense na próxima semana, no próximo mês, você tem que estar buscando 1 ano, 2 anos, 5 anos. Nós, como investidores, temos que ter esse horizonte. Quem olha para baixo tropeça no próprio pé. Quem olha para cima, aí sim vai longe. Porque aí essa meta de R$ 2.000 por mês ou R$ 500 por semana deixa de ser um sonho e pode se tornar realidade. Espero ter contribuído para o seu conhecimento aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que algum insight bacana você tirou dele. Manda para aquele seu amigo que está querendo ter mais consistência e opções, potencializar a geração de caixa, porque eu tenho certeza que vai agregar muito ao conhecimento dele. Então vai aqui embaixo e compartilha esse vídeo aí com a galera e bota um like também, né? Porque, pô, conteúdo de primeira, de gestão aqui trazido para você em primeira mão. Aqui foi o Felipe Figueira. Um grande abraço, bons estudos. Segue nesse vídeo aqui que eu vou deixar aqui embaixo. Valeu!